Shalom, shalom para você que já chegou aí para o nosso encontro semanal. Que maravilha poder de novo nos encontrar para falar das maravilhas do nosso Deus. O nosso coração se enche de gratidão por tantas maravilhas, né? Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios, diz a palavra. E é muito bom encontrar você de novo. Você é muito bem-vindo, que estejamos juntos até o final. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus de infinito amor, um amor poderoso, Pai, capaz de curar, de libertar, de perdoar, de transformar, de realmente mudar toda uma história de vida, partindo de um marco que é o encontro com Jesus. Que coisa maravilhosa, grandiosa. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama, nos atrai para ouvirmos a Tua palavra, porque como vamos crer se não ouvirmos a Tua palavra? E estamos ainda num momento de graça nesse mundo, que há quem pregue do Teu amor, que podemos ouvir do teu amor as tuas revelações, a revelação do Espírito, a revelação de Jesus em nós. Somos privilegiados, Senhor. Muito obrigada por isso, que haja uma transformação na nossa vida, dia após dia. Muito obrigada por cada um que já chegou, por cada um que vai entrar, por cada um que vai ouvir essa palavra depois. Que sejam muito, muito abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de lermos o nosso texto, dá o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse link, comente nessa transmissão e nosso endereço vai passar embaixo se você é de Friburgo ou se você está em Friburgo. Faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Amém? Hoje nós vamos ler uma porção no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 a 50. É a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 a 50. E diz assim: convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Senhor, que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto
muito conhecido, da mulher que ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com seus cabelos. E esse texto deixa claro dois lados, né? A mulher considerada muito pecadora, porque Jesus mesmo afirma aqui muitos pecados, e o fariseu, que fariseu é sinal de religioso, um que estava na sinagoga, cumpria todos os ritos, ele era aquele que pregava, que ensinava, que falava nas sinagogas. Então, há dois extremos aqui. E esse fariseu, ele convida Jesus para ir à sua casa jantar. Quando Jesus está na sua casa, essa mulher entra e por detrás dele, jogada aos pés de Jesus, ela chorando começa a ungir os seus pés. No versículo 39 diz assim, só um minutinho. 39 diz assim: ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Jesus estava ali, ele não impediu aquela mulher de se chegar a ele, ele não impediu aquela mulher que ungisse os seus pés, ele não impediu aquela mulher que ficasse ali aos seus pés chorando, e ele não impediu aquela mulher que enxugasse os seus pés com seus cabelos. Ele não a impediu. E o fariseu, com ele mesmo, questiona a questão de Jesus, de quem é Jesus, porque ele diz aqui, se este fosse de fato profeta, saberia o que está acontecendo, quem é essa mulher que tocou. Então, o fariseu aqui, na verdade, ele teve um julgamento não só com aquela mulher, a quem ele chamou de pecadora, e era ela, de fato, pecadora, mas também com Jesus. Porque ele não reconheceu Jesus e ele indagou o poder de Jesus e a pessoa de Jesus. Porque se ele fosse profeta... Então, aqui ficou claro esses dois lados, né? A muito pecadora e o religioso, o fariseu e a mulher. Esse ato dessa mulher em se derramar diante de Jesus, de ungir, de gastar, porque aquele vaso de alabastro era produto caro na época, muito caro. Era uma especiaria muito cara. Então, ela teve que ter recursos para comprar aquilo ali, para ter aquilo ali, né? E ela, então, derrama aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus com algo muito precioso. E esse ato dela, por detrás dos seus pés, que ela estava chorando, ela se viu, ela se reconheceu diante de Jesus como pecadora. Ela foi ali porque ela, ao se deparar com Jesus, provavelmente ela já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto alguns sinais que Jesus teria feito de milagres, né? As obras que Jesus estava fazendo. Então, ela foi sabendo quem era Jesus. E ela se derramou aos pés de Jesus, numa submissão, numa entrega, num reconhecimento. Então, ela tanto reconhecia Jesus, o profeta, ou aquele que veio enviado de Deus, que veio para cumprir a missão em Deus Pai, também se olhando e se vendo necessitada de uma atitude de Jesus para com ela. De uma atitude. No versículo 47, Jesus aqui, então, propõe essa parábola, né? Dizendo que esses dois, um devia 500 denários, outro 50, e os dois foram perdoados. Quem vai amar mais o seu Senhor? Naturalmente que aquele que foi muito mais perdoado, porque ele vai ter consciência de que o seu perdão foi grandioso, né? Então, o amor é maior. Foi isso que Jesus teve
explicou nessa parábola. E aí vem respondendo-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus, julgaste bem, quer dizer, na teoria, o fariseu sabia tudo o que estava acontecendo. Na teoria, ele sabia que aquela mulher, que era, ele mesmo disse muito pecadora, Jesus mesmo disse muito pecadora, sabia que era a dívida dela, ou supunha que a dívida dela muito maior que a dele, que era fariseu, religioso, né, politicamente correto, cumpridor de todos os seus rituais, aquelas coisas todas da própria religião. Então, supondo que ela era muito mais pecadora. Então, Jesus aqui embaixo vem dizendo, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, aquela mulher teve uma atitude de reconhecimento de quem ela era diante da verdade, diante de Jesus, diante da palavra, porque Jesus era o Verbo vivo que veio à Terra. Então, diante dele, ela se reconheceu necessitada de uma intervenção divina, de uma intervenção de Deus. Enquanto o fariseu, politicamente correto, que tinha toda a teoria, ele compreendia toda essa teoria, tanto que ele respondeu aqui, e Jesus falou com ele, julgaste bem? Quer dizer, ele soube julgar, ele soube avaliar isso, porque ele sabia o que era ser um bom religioso, ele sabia o que era ser um cumpridor de metas, de regras e de ritos. Ela não, ela era do mundo, como se diz, e muito pecadora, mas ela tinha uma coisa, é que ela, diante de Jesus, ela se reconheceu necessitada de uma intervenção de Deus na sua vida. No versículo 47 diz, pois isto te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoou, pouco ama. Então, aqui Jesus faz o que só o Messias podia fazer, perdoar e pagar os pecados. Ainda não estava pago na prática, porque Jesus ainda não tinha subido aquela cruz, mas Simão o fariseu não o reconheceu assim. Ele não o reconheceu assim, nem ele, nem os que lá estavam, porque aqui embaixo nós vamos ver quem é este que até perdoa pecados, os que estavam com ele à mesa, né? E aí, no versículo 50, diz, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O que salvou aquela mulher? Não foi o ungir os pés de Jesus, não foi gastar um alabastro caríssimo, não foi chorar copiosamente, não foi enxugar os seus pés com seus cabelos, não foi a atitude que salvou, mas foi a fé que a levou até Jesus. Ela creu nas obras de Deus em Cristo Jesus. Então, ela se viu necessitada de uma intervenção e o recurso foi todo para encontrar Jesus, porque ele era quem podia resolver a sua vida. Ele era quem podia perdoar-lhes pecado. Ele era quem poderia salvá-la. Ele era quem poderia mudar a sua vida. Ele era quem poderia mudar a sua história. Então, ela se reconheceu, porque no reconhecimento das nossas transgressões, nós podemos encontrar aquele que pode perdoar pecados. E quem é que pode perdoar pecados, senão aquele que o pagou com a sua própria vida? Não houve um homem sequer desde Adão até hoje, nunca haverá homem que poderia ter subido aquela cruz e o seu sangue vertido
pudesse cobrir multidão de pecados da humanidade. Quando Jesus veio à terra, que ele estava andando, João Batista que pregava, que era quem estava abrindo o caminho para o Messias, ele olhou Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Filho único de Deus. Naquele momento ele era unigênito, o único que podia dar uma intervenção divina, direta, para perdoar pecados e mudar a história. Único, depois ele passa a ser o primogênito, porque a casa de Deus se enche de filhos. Quem pode perdoar nos pecados? Vamos ler 1 de João. 1 João 1,7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, quem é a luz do mundo? Jesus. Quem é a luz dos homens? Jesus. Então, se nós andarmos na luz, nós podemos ter comunhão uns com os outros. E somos justificados, porque aqui no final ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas a tradução diz: entra na paz, que vem com justificação. Entra na paz. Foi isso que ele fez com aquela mulher que se jogou aos seus pés, chorando, ungiu os seus pés, num reconhecimento de que Jesus era o único que poderia mudar a sua história. E Jesus, então, olha para aquela mulher e fala: a tua fé te salvou, entra na paz, porque eu estou te justificando. Eu estou te justificando. Aí nós vamos lá em Salmos 19:12 diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que não me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Aqui discerne muito bem a mulher e o fariseu. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Foi tudo que essa mulher fez. Acabou o seu orgulho, porque ela era de fato pecadora. E ela se joga aos pés de Jesus, reconhecendo que ele conhecia os seus pecados mais profundos e que ele só poderia mudar a sua história. Ela foi guardada da soberba, do orgulho, e pôde entrar na presença de Jesus, enquanto aquele fariseu, por causa da sua muita religiosidade e do seu orgulho, por cumprir todas as regras, todos os ritos, não que isso não seja importante, não estou desmerecendo isso, mas não é isso que faz com que a gente entre na presença real e profunda com Jesus. Não são regras e ritos que vai nos fazer ter fé, mas é ser guardado da nossa soberba. É que o Espírito possa vir em nós para discernir o nosso pecado, para que possamos entrar na presença de Jesus e que ele possa mudar a nossa história, nos reconhecendo pecadores, necessitados de uma intervenção de Deus. E Jesus foi aquele que veio à Terra para cumprir e ligar-nos ao projeto original de Deus para uma interferência direta, sem ninguém nesse meio. Não há
no meio, ninguém que possa fazer isso a não ser Jesus, que subiu aquela cruz. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, essa mulher reconhece isso, mesmo que não tenha tanta consciência, mas ela reconhece, enquanto o fariseu, num lugar oposto, cheio de orgulho, indagou se esse fosse profeta, saberia muito bem quem é a mulher que lhe tocou, muito pecadora. Mas foi a quem mais amou, ela mais amou, porque muitos pecados lhe foram perdoados. E quando nós não reconhecemos os nossos pecados, não reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, não reconhecemos a necessidade de uma intervenção divina na nossa vida, não reconhecemos a necessidade do poder do Espírito em nós, a graça de Deus derramada, as misericórdias, nós vamos cumprir todas as regras, todos os ritos, e vamos nos achar muito bons. Precisamos que nos perdoe pouco. Então, pouco eu vou amá-lo. Porque já me basta, eu com a minha bondade, ela não, muito amou, porque muito foi perdoada. E para nós terminarmos, vamos ler Efésios, porque aqui no versículo 50, quando diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz, entra na paz, com justificação. Você entra na paz justificado pelo sangue de Cristo que te cobre e pelo perdão dos seus pecados. E Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nela andássemos. Jesus é quem nos justifica. Vamos ler o 4, vamos subir um pouquinho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais. A Deus, por causa da sua grande misericórdia, do seu grande amor, ele nos justificou os pecados. Entra na minha paz, com justificação, a quem muito perdoou, muito amou. Muito amor. Não é o tamanho do pecado, não é cumpridor de ritos e de regras, não é o muito fazer nem o muito falar, é olhar para Jesus, saber quem é Jesus, reconhecer Jesus, e por causa disso a luz de Cristo entra em nós e nós nos vemos reconhecendo-nos pecadores e necessitados de uma intervenção divina para a mudança da nossa vida. Foi isso que aquela mulher fez. E entrou no descanso do Senhor. E a sua vida foi transformada. Que todos os dias nós possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nos arrepender, nos reconhecendo pecadores, mas justificados em Cristo Jesus, entrando na paz de Cristo Jesus, por causa da justificação. Só Ele. Quem mais poderia perdoar os meus pecados, os seus pecados, e me justificar diante do tribunal eterno, senão aquele que pagou por eles com a sua própria vida, o seu próprio sangue? Somente Jesus. Amém? Que possamos estar essa semana buscando Jesus, buscando na profundidade desse amor que tanto nos amou, que deu o seu Filho, para que, se nós crêssemos nele, como essa mulher, nós não morramos, mas tenhamos a vida eterna, justificados para a glória de Deus.
Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus maravilhoso, Tu és maravilhoso. Muito obrigada por Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos encontrou. Muito obrigada porque o Senhor nos justificou, porque podemos entrar na Tua paz, porque podemos ter a história da nossa vida mudada. Muito obrigada, Pai, que o nosso coração seja livre da soberba, como dizem Salmos. Que o nosso coração seja guardado de todo orgulho, para que possamos todos os dias olhar para o Senhor e que a Tua luz, Jesus, entre, penetre no mais profundo e que o Teu Espírito traga à nossa memória todas as coisas, Pai, que precisamos derramar aos Teus pés para entrarmos na Tua paz justificados. Alcance cada um, Senhor, que essa palavra possa correr muito longe. Importa que Te conheçam. Importa que Te conheçam. Muito obrigada, meu Deus, pela vida de cada um que está conosco, aqueles que vão ouvir depois, que sejam todos abençoados, Pai. Muito obrigada por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós terminarmos, dê lá o seu like, compartilhe esse link, comente, fale conosco, vai lá no nosso canal, na nossa página, tem muita palavra, muita palavra. Busque a Deus do mais profundo do seu coração. Jesus é o que pode pagar, o que pôde pagar, porque deu a vida por nós. O seu sangue nos justifica de todo o pecado e Ele é fiel e justo para isso. Amém? Que a sua vida seja cheia, cheia, cheia do poder de Deus. Que Deus te abençoe profundamente durante toda essa semana. Que o amor de Deus invada o seu coração. Que você possa olhar para Ele e que possa entrar na sua paz. Em nome de Jesus, seja abençoado você, a sua casa, a sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. Amém? O nosso endereço passou aí, não sei se ainda está passando, mas você é muito bem-vindo a estar em comunhão conosco quando você quiser. Até o próximo domingo, uma semana abençoada.